Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo no livro de Ruth, capítulo de número 1, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me apartar de ti. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Três Mulheres e o Caminho. É importante observar que esse texto nos traz um relato a respeito da triste história de Noemi, uma mulher israelita que, naqueles dias dos juízes, ela vive um drama junto com a sua família. Aquele tempo foi um tempo marcado pela fome e havia um homem da terra de Judá e esse homem, que por sinal é o marido de Noemi, ele vem habitar na terra de Moabe com a sua esposa Noemi e com seus dois filhos. Então o nome desse homem era Elimeleque e os filhos dele chamavam-se Malom e Quilion. E esses homens efrateus de Belém de Judá, eles então vão morar em Moabe. O que acontece? O Elimeleque, ele falece, morre, e a Noemi, então, ela vai ficar com apenas os seus dois filhos naquela terra estrangeira. No entanto, os seus filhos também vão se casar com moças moabitas. E o nome de uma era Orfa, o nome da outra, Ruth. E eles ficam ali após a morte de Elimeleque quase 10 anos. No entanto, Malom e Quilion também falecem. E dessa forma, Noemi agora se vê sem o esposo, já era viúva, e também desamparada, porque agora os seus dois filhos também já não estão ali. Então é interessante que, diante de tudo isso, nós vamos perceber na figura dessas três mulheres atitudes completamente distintas que servem de aplicação para o nosso viver diário. A Noemi, então, ela vai se despedir das suas duas noras. Ela vai falar com a Orfa e vai falar também com a Ruth, para que essas estivessem seguindo os seus caminhos, tivessem agora liberdade para poder se casar novamente, poder constituir família, afinal de contas, não estariam cometendo nenhum erro, porque viveram ao lado de seus esposos até que a morte os separou. É por sinal o juramento que a maior parte das pessoas casadas fazem, se não todos, quando estão diante de um sacerdote, quando se casam, que a morte seja o único motivo que os separe. E ao observar esse texto, nós podemos então observar nessas mulheres três condutas completamente diferentes e que podem ser facilmente percebidas se são as condutas que eu e você praticamos no nosso dia a dia. Então vejamos. A primeira conduta que eu quero destacar é a conduta da órfã. Ela, quando ela recebe o conselho de Noemi para que estivesse desistindo, estivesse voltando para a sua terra, essa mulher, ela não precisou de muita coisa para convencer de que deveria voltar para trás. Ela chora, obviamente, mas ela volta, ela não insiste. E quando eu me deparo com o Evangelho de João, no capítulo de número 6, dos versos 66 a 68, posso perceber facilmente que essa foi uma experiência que Jesus viveu com relação a alguns discípulos, os quais o abandonaram. Então o texto sagrado nos diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Então note você que o próprio Jesus enfrentou na pele o momento de ser abandonado por algumas pessoas.
Mas Simão Pedro, ele faz a escolha certa, ele vai dizer para Jesus: para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele fez uma escolha sábia e sensata. Mas também nós podemos observar naquelas mulheres a figura daquelas pessoas que sabem apenas reclamar da vida. Reclamam por tudo, murmuram de tudo. E essa figura é representada por Noemi, ao ponto dela dizer que não deveriam chamá-la mais de Noemi, mas de Mara, que significava amargura, porque essa era a forma como ela via a vida a partir de então, uma vida amarga. E o Evangelho de Lucas vai nos mostrar a figura de pessoas também que vivem dessa forma, que vivem apenas reclamando, pessoas que não vê o lado bom da vida, que não vê coisas boas em momentos distintos da vida, mas aprendem apenas a reclamar de tudo. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 12, nos mostra isso. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então esses fariseus, esses escribas, eles estavam reclamando, murmurando, porque Jesus Cristo estava com os pecadores, com os publicanos, porque Jesus estava sentado, estava comendo com estes, porque estavam tendo um momento de comunhão. É nessa ocasião em que Jesus vai contar aquelas 3 histórias que nós conhecemos, das ovelhas, da dracma e do filho perdido. Então nós vamos perceber que existe gente que consiste em levar a vida apenas dessa forma. Mas eu quero destacar por último um exemplo fantástico, que é o exemplo de Ruth. É o exemplo daquelas pessoas que, mesmo diante dos piores momentos da vida, essas pessoas não vão deixar de confessar a Deus, não vão deixar de reconhecer a Deus em suas vidas, mesmo que tudo lhes falte, mesmo que tudo vá mal. Essa é a atitude de Ruth, mesmo sendo viúva, mesmo vivendo aquele momento trágico em sua vida, a Ruth, ela mostra que Deus estava em primeiro lugar na sua vida. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versos 32 e 33, vai nos mostrar uma importante lição dada por Jesus e que, com certeza, Ruth, muitos anos antes, já estava vivendo isso na prática. A palavra de Deus diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja você que diante de alguns momentos da vida, nem todos têm essa postura, essa atitude, essa verdadeira virtude, esse ensinamento fantástico dado pelo Senhor Jesus. E nós podemos perceber que é o próprio Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, que vai nos dizer a respeito da recompensa, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12. Ruth recebe uma grande recompensa. Ela vai se tornar, no futuro, a avó do rei Davi. E é interessante que essa mulher é recompensada e abençoada por conta da sua postura. Então, Apocalipse 22, versículo de número 12, nos diz assim, essas são palavras de Jesus: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu desejo muito que você possa refletir a respeito dessas 3 mulheres e sobre o caminho. Reflita sobre o caminho que você tem seguido. Que Deus te abençoe.